Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo tem as informações. Você que gostaria de ter a sua história analisada por mim, aqui embaixo tem as informações da gravação privada. Tem vários tipos, ou seja, vários preços, o tipo que se adequa a você. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa tarde, André, acompanho seus vídeos que estão me auxiliando a desenvolver meu lado objetivo e racional. Confesso que tenho preconceito em relação à autoajuda, mas o que você faz é bem diferenciado da autoajuda piegas comercial. Ah, meu querido, sim, né? Até pela minha formação, né? Tem que ser reflexão. Minha história. Antes de tudo, sou um homem romântico e atencioso. Nas poucas relações que eu tive, sempre despejei versos carinhosos, flores e atenção demasiada para com minhas companheiras. Mesmo com as mulheres que tentei conquistar e nada tive, havia essa postura de ser um homem diferente. Elas notavam e até diziam isso, mas não correspondiam. Tenho 4 mulheres em minha vida. Tentarei resumir a relação com as 4. A primeira conheci quando ela estava noiva. O noivo também se tornou amigo meu. Ela e eu saímos, conversávamos muito e havia muita afinidade. Mas era apenas amizade mesmo. Ela se casou e 1 ano depois o marido a traiu e eles se separaram. A apoiei muito e 1 ano depois da separação eu propus um relacionamento. Ela estava confusa, marcava encontros comigo para a conversa definitiva, mas desmarcava. Até que deu a cartada final do somos apenas amigos. Me afastei. A segunda era uma colega de trabalho e tentei por 2 anos conquistá-la. De novo, o apenas amigos. Até que um dia eu falei que iria me afastar e ela disse que eu não poderia fazer isso, pois eu era o porto seguro dela. Ora, queria um amigo que a fizesse sentir mulher, pelas palavras apenas, mas não queria a responsabilidade de um relacionamento. Me afastei. Tá certo. Ainda bem que você tem o discernimento de se afastar. A terceira eu conquistei. Era uma mulher com muitas afinidades, cinema, literatura e artes afins. Conversas varando a madrugada, acho que nossos diálogos eram mais orgásticos do que o sexo. Mas ela tinha problemas com o ex-marido e com os 4 filhos. Eu, muito compreensivo, a ajudava em tudo, com palavras e atitudes. Até me mudei de minha cidade para a cidade dela, para estar próximo e auxiliá-la. Não sei se fiz certo, mas lutei pela relação. 1 mês depois de minha mudança, ela se afastou inventando até gripe para não ir à minha casa. Fui atrás e ela disse que não dava para se relacionar comigo, que não estava sendo mãe e nem trabalhando bem. Não podia ser boa namorada, ainda mais de um cara como eu. Era injustiça eu ser o homem que eu era e ela não dar retorno, nos afastamos. A quarta, minha última, eu sou de Santa Catarina, ela de Sergipe. Mas também não. 16 anos mais nova. Ela me viu numa rede social sobre filosofia e gostou de mim. Puxou o assunto, mas eu estava resistente por conta dela ser nova. Eu com 34, ela 18. Ela me disse que eu estava sendo preconceituoso. Bem, eu resolvi me relacionar. Conversamos por 3 meses, até que no meio do ano fui ao Sergipe conhecê-la. Ficamos a nos ver 1 vez por mês. O relacionamento foi bem por 1 ano, até que ela engravida. Ela começando a faculdade de logística e eu disposto a ir para lá e começar uma vida por lá mesmo. Mas ela decide abortar. Eu afirmei que assumiria o filho e que deveríamos tê-lo. Disse que não queria ser uma mulher frustrada como muitas das que conhecia, pois elas tiveram filhos quando novas e a vida delas não evoluiu. Eu disse que daria todo o apoio para ela se formar, mas foi em vão.
Ela tenta o aborto uma vez e não dá resultado. Quando ela me disse que tentaria a segunda, eu disse que não, que se ela abortasse, eu terminaria com ela. Disse a ela com estas palavras, que não ficaria do lado de uma assassina de crianças. Confesso que falei isso em desespero, para dar um chacoalhão nela. Ela desligou o telefone e eu tentava ligar de volta, mas ela não atendia. Ficamos um mês sem contato. Eu mandava e-mails e nada. Ela até me bloqueou nas redes sociais. Um mês depois conversamos e fiquei sabendo que ela abortou. Com muita resistência dela, reatamos. Mas depois fui sendo o submisso da relação. Ela começou a me maltratar, qualquer discordância que eu tinha com ela já queria desligar o telefone. Ou quando juntos, ela parava a conversa. Não gostava de ser contrariada em nada. E eu sendo o cachorrinho submisso. Aí já então é uma decisão sua. Somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. A pessoa me trata como um cachorrinho submisso porque eu, é que permito ser e me coloco como um cachorrinho submisso. Até que numa outra viagem de férias, no fim do ano, ela me maltratou tanto que comecei a ter ataques de pânico. Ela ficou até um dia sem falar comigo e eu na casa dela. Situação horrível. Eu fui embora e peguei um voo de dias antes da data que estava agendada para a minha volta. 3 dias depois, ela tenta me ligar, liga para minha mãe, liga para os meus irmãos para tentar saber de mim, já que eu não estava retornando. Eu tinha decidido esquecê-la. No 4º dia, eu a atendo, ela clama que nunca conheceu um homem como eu, compreensível, inteligente e sensível, palavras dela. E que no Sergipe os homens são muito machistas e que nunca encontraria alguém como eu por lá. Eu falo que vou pensar e uma semana depois eu reato. Ela melhorou no início, mas depois continuou a se demonstrar egoísta. Nas conversas por telefone, o assunto era só ela e seu futuro profissional. Mal eu falava de mim. Nós dividíamos as passagens de avião, tanto quando ela vinha quanto eu ia. Depois começou a não dividir mais os custos. Gastava dinheiro com coisas fúteis, roupas, baladas, etc. Aguentei por um tempo e disse a ela que eu não estava tendo o retorno. Ela ficou muito mal, disse que não sabia que estava sendo tão má comigo. Viajei para lá em janeiro, fiquei por 20 dias, fui o mesmo homem, carinhoso, atencioso e compreensivo. Disse a ela que eu queria um futuro com ela e que eu esperaria ela melhorar. Mas na última semana tivemos uma discussão e ela quis terminar. Fui embora e desde janeiro não falo com ela. Estou tendo crises de ansiedade, muita indisposição no trabalho, ao comer e nas reuniões com meus amigos e minha família. Às vezes me pego chorando. Rezo muito a Deus, mas nem a fé está me ajudando. Estou pensando em procurar psicólogo ou até psiquiatra. Mas agora vem outras histórias coincidentes sobre as quais quero te fazer a pergunta central deste e-mail. Lembra das 3 outras mulheres? Pois é. Desde este meu término, as 3 me procuraram. A primeira diz que agora consegue ver o homem que sou e que quer tentar algo. Eu disse que não. Ou seja, a primeira era que era amiga, era casada com seu amigo, e aí depois se separou, tal. A segunda me procurou também, me disse para perdoá-la por ter sido covarde na época e por ter feito escolhas que a fizeram ganhar algumas coisas, mas a fizeram me perder. A terceira, idem. Veio em minha casa dizendo que sempre me amou, que não estava pronta no passado, mas que agora estava. Disse que eu era um homem especial, único, que a proporcionou coisas que nunca tinha vivenciado, etc, etc, etc. Eu disse não. Então, aí é que tá, veja bem. A primeira e a segunda, que não quiseram ter nada com você, eu concordo em dizer não. Porque a primeira e a segunda, muitas vezes o que acontece? A sociedade coloca esse estereótipo de romantismo. O que é ser romântico?
É mandar flor, é dar chocolate, é declarar versos. Deus me livre. Deus me livre. Eu também tinha essa cabeça, porque a nossa cabeça é moldada nisso. Romântico é isso, é falar determinadas coisas, entendeu? Isso é ser romântico. E eu, no passado, a minha cabeça era formatada nesse... Então, eu também me forçava a ser assim. Por que eu digo forçava? Porque eu não era. Mas eu achava que demonstrar romantismo era isso. Tanto que eu já contei essa história aqui uma vez, né? Uma vez eu estava conhecendo um cara, ele era de Pedreira, uma cidade próxima a Campinas. Aí a gente se conheceu, a gente tava se conhecendo, ó lá, e eu era, ó lá, ó o André do passado. Eu era carente, então eu conheci o cara, já gostei, aí já criei expectativa, aí já fico, nossa, já se imagina relacionando. E ele tinha uma viagem pra praia no Ano Novo. Eu já fiquei louco aqui, só pensava nisso, o que ele estava fazendo. Gente, eu tinha ficado com o cara 3 vezes. Olha o que é isso, gente. Olha o que é falta de amor próprio, o que é baixa autoestima. Tudo isso, né, traz a carência, e a carência faz todo esse negócio na vida da gente. Então, eu com a minha cabeça formatada sobre romantismo, eu queria mostrar isso para ele. Então eu lembro que eu fui para a cidade vizinha aqui, assisti um filme, aí a hora que eu saí do cinema, eu vi uma lua, né, bonita. Aí eu acho que eu mandei um áudio para ele, né? Olha para a lua, você aí onde você tá, que ele estava na praia, né? Olha para o céu, você vai ver a lua. Então nesse momento nós estaremos conectados num único ponto e eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Algo mais ou menos brega e horroroso desse jeito que eu falei, porque tinha que ser romântico. Sabe o que ele respondeu? Bem, tá nublado aqui. Meu bem, eu lembro que eu fiquei com ódio, né, dele ter respondido daquele jeito. Lógico que eu não falei nada, eu coloquei risos. Mas hoje, hoje eu nunca mandaria um negócio desse. Hoje eu nunca teria ficado, né, paranoico porque o cara foi viajar, sendo que eu tinha ficado com ele 3 vezes. E eu nunca mandaria um negócio desse. Pelo contrário, se fosse hoje, eu que teria dado a resposta que ele deu. Tá nublado aqui. Certíssimo ele de ter dado essa resposta. Porque, pô, eu conheço o cara até e vou ficar já com esses negocinhos. Tá certo ele ter falado, tá nublado aqui. Mesmo que a lua estivesse maravilhosa lá. Ele deu a melhor resposta. O errado era eu. Só que na época, eu achava que eu era o errado? Não, eu achava que eu estava sendo o homem maravilhoso, perfeito. Ele que não sabe reconhecer. A gente não sabe avaliar quando a gente está na situação. Eu não sabia avaliar que eu era o errado da história ali. Eu é que estava criando um monte de coisa. Eu é que estava apressando as coisas. Eu é que já estava, então, meu Deus, achando que era o homem da minha vida. Então, a nossa cabeça é formatada nesse padrão. E você segue o padrão. Eu não estou falando que você se força. Provavelmente essa é uma característica sua. Só que nesse raciocínio que eu quero chegar. Essas 2 primeiras mulheres que não se relacionaram com você, agora, como a cabeça nossa é formatada para acreditar que esse é o padrão correto, esse é o príncipe encantado, e você passou pela vida delas, elas disseram não, mas você fez tudo isso. Declamou poema, fez isso, mandava flor, né? Então elas acreditam que você é o homem perfeito. As frustrações que elas tiveram agora com outros homens que porventura passaram na vida dela, faz com que elas então agora acreditem que você é o cara. Então realmente eu acho que essas 2 mereciam sim o seu não. Porque elas estão muito mais na ideia romântica do que você significou do que de fato querem se aproximar de você. Elas estão mais fixas na ideia que você deixou. A terceira, não.
A terceira é aquela que ela realmente estava com problema com o ex-marido, tem filho no meio, problema com o filho. Então, ela estava num período conturbado. Ela realmente, mas ela ficou com você. E você até disse que talvez as suas conversas eram mais orgásticas do que o sexo. Então, eu não estou dizendo que você deveria ter dito sim, mas merecia dar uma pensada. Porque essa sim pode ter realmente chegado à conclusão, olha, aquele momento, eu estava num momento... Então, assim, você é uma pessoa muito especial, tal, eu gostaria que a gente tivesse uma nova chance. Essa, de fato, ela está vindo atrás de você e não da ideia de você. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque tem situação que o não é válido e tem outras que, é lógico, a decisão é sua, mas às vezes a gente fica fixo numa regrinha. Não, tem que falar não, tem que falar não, agora também não quero. Então a gente se prende em regra. André do céu, o que há com essas mulheres? Por que não me deram valor naquele presente quando eu estava disposto? Então, no caso da primeira e da segunda, não vou entrar. No caso da terceira, meu querido, o que acontece? Ela realmente, com um problema com o ex-marido, conflito, não sei o quê, às vezes o momento não é favorável. Aquele negócio da pessoa certa na hora errada não é clichê, é válido. Hoje, talvez a hora que era o momento errado dela. A hora que as coisas se acertaram, ela colocou as coisas no lugar, agora ela se encaixou, ela reconhece que você é a pessoa certa, que você se encaixava com ela. Mas no momento, aquele momento que ela passou era um momento que ela realmente não conseguia dar para você o que ela acreditava que você merecia receber. Então, no caso da terceira, eu realmente acho que você foi precipitado em ter dito não. Isso se deve a quê? Ao que eu já expliquei anteriormente. Uma delas me disse que as mulheres se assustam com o meu lado intelectual e poético e, por serem inseguras, acham que nunca darão o retorno que eu mereceria. Não. Sim, isso também, né? É óbvio, é corretíssimo essa análise aqui. Mas não só porque o lado poético, né? É que tem outra, meu querido. Esse lado poético, não sei o que, é o seu jeito. Só que às vezes eu acho que é o seu jeito e você não pode fugir de quem você é. Só tome cuidado para que esse lado poético não demonstre que você já está de quatro pela mulher. Porque isso muitas vezes é que acaba afastando. A pessoa já acha que você está ali, que então você já está querendo um monte de coisa com ela, já projetando um monte de coisa. Então você já está esperando um monte de coisa. É como se você já estivesse colocando um monte de responsabilidade nela. Entende? Então ela se assusta. Tem isso. Confesso a você, André, e pode me chamar de iludido, que crio a ilusão de que a moça do Sergipe me faça o mesmo. Ela é uma mulher com potencial incrível e creio que lá na frente ela vai ponderar, analisar, ver o homem que perdeu e vir atrás de mim. Sei que não devo colocar isso na minha cabeça, mas estas três experiências com as outras parecem ser quase uma equação absoluta para comigo. Às vezes acho que devo me abrir a outras relações, mas estou sem ânimo. Outras mulheres demonstram interesse, mas eu me desvencilho. Ainda não esqueci a sergipana, minha emoção ainda me convence que devo esperá-la. Pode me chamar de neurótico. Ah, então é por isso que você falou não, né? Com tanta facilidade, inclusive para a terceira com quem você já se relacionou. Porque você está esperando a sergipana, meu bem. Só que toma cuidado, né? É a tal história. Nossa, não vou me lembrar. Bertrand Russell, será? Não me lembro agora o nome do filósofo que falou o seguinte, que às vezes a gente se condiciona a determinadas coisas como se aquilo fosse ser uma regra, e nem sempre vai ser assim. E aí ele dá o exemplo do peru. Toda manhã o peru se acostumou que abriam a porta do galinheiro e davam milho
para o peru. E o peru ficava todo alegre, toda manhã ele esperava o milho. E assim foi o ano todo. Até que na véspera de Natal não veio o milho, veio a faca. Então, nós criamos determinadas concepções, né? De que se aquilo aconteceu e vai acontecer sempre. E não é assim. Então, cuidado com isso. Uma, duas, três. A sergipana vai acontecer exatamente a mesma coisa, vai ser desse jeito, é uma equação absoluta. Não. Quando a gente fala de comportamento humano, de seres humanos, não tem nada de absoluto, muito menos de equação. Nada. Então, meu querido, amanhã ou depois você fica aí esperando que ela volte e quem disse que também ela vai mudar? Porque já houve uma ruptura entre vocês, você voltou, reatou e ela continua exatamente do mesmo jeito. Então, ao invés de você desenvolver o raciocínio de que ela será como as outras, por que você não desenvolve o raciocínio a partir do que você viveu com ela e não a partir das outras? Com ela, você já voltou com ela e tomou no meio do zóio. Então, por que você não desenvolve esse raciocínio? Que se eu voltar com ela, ela vai agir do mesmo jeito como agia antes. Você está vendo que é conveniente para você acreditar que ela vai voltar assim como as outras voltaram, ao invés de você olhar, e se ela fizer o que ela já fez? Porque agora eu estou olhando para a vida dela, ela agiu desse jeito, não estou olhando para as outras. Você está vendo como a nossa emoção nos dribla? A nossa emoção faz a gente olhar o que é mais conveniente para nós. E é nessa hora que a gente tira os pés do chão. Por exemplo, ao invés de desenvolver o raciocínio de que ela vai vir atrás de você, como as outras fizeram, você pode fazer muitas outras possibilidades aqui. Ela pode conhecer uma outra pessoa e ficar louca por esse outro cara. Amanhã ela pode conhecer um Zé Droguinha, que não tem nada a ver com o tipo de homem que ela gosta. E é exatamente o oposto do homem que ela gosta que acaba chamando a atenção dela. Talvez não dure, vai ser uma paixãozinha. Mas vai chamar a atenção dela e ela vai virar a cabeça por causa do Zé Droguinha. Então, meu querido, tem que tomar cuidado com esses pensamentos que acabam nos aprisionando. André, grande abraço, que Deus te abençoe por utilizar a NET para auxiliar as pessoas não apenas com palavras motivadoras, mas com reflexão objetiva. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, meu querido. Gente, não é inscrito ainda? Se inscreva. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.